Um dia desse, eu estava ajudando o meu jardineiro a cuidar desse jardim. Então a gente olhava uma plantinha e outra, e às vezes a gente encontrava uma flor bem viçosa, e aí olhava uma outra plantinha, ela estava quase morrendo, sem vida, e às vezes sem flor. Teve caso de plantinhas que nem abriram os botões. E olhando para elas, a gente pôde observar, e eu aprendendo com ele falando, essa aqui não está com a raiz boa. E eu comecei a pensar sobre isso. Algumas áreas da nossa vida parece que elas florescem mais facilmente. Outras não estão com a raiz boa. As raízes estão precisando de ser cuidadas. Quando a gente olha para a nossa roda da vida e percebe que tem uma área que não está fluindo, está na hora da gente prestar atenção o que tem nas raízes dessas áreas. Recentemente eu fiz um atendimento com uma pessoa e nesse atendimento, é uma aluna do Indesp, essa pessoa mostrou o resultado da roda da vida. E ela mostrou que em várias áreas o resultado estava bem positivo. Mas tinha duas áreas que estava bem baixo, que era a área financeira e a área profissional. Estava bem baixo. E aí eu comecei a perguntar para ela, quais são as coisas que estão acontecendo nessa área? E à medida que ela foi falando, eu fui conhecendo as raízes. E quando eu falo sobre raízes, eu estou falando das crenças que nós estamos nutrindo sobre aquela área da vida. Assim como no jardim, algumas áreas florescem e outras nem tanto. E isso tem a ver com algo que está por baixo da terra. Na nossa vida também tem coisas que a gente não percebe. Tem áreas que não fluem. Porque a crença que nós temos sobre aquela área está quase que imperceptível. Às vezes até está inconsciente, abaixo do iceberg. Então o meu trabalho é esse. E eu fiz isso com essa aluna. Eu estava ajudando ela a identificar que crenças ela tem sobre o trabalho, que crenças ela tem sobre a questão financeira, que está fazendo com que a vida dela não flua. E nós conseguimos identificar algumas crenças. Numa delas, a crença de não merecimento. E quando eu tenho uma crença que eu não sou merecedora, isso vira um mandato interno, isso vira uma autoprofecia. Eu vou estar sempre construindo uma realidade de acordo com essa crença e a minha vida não flui. E às vezes a crença ela pode ter surgido em algum momento lá na infância. Quando algum evento, alguma coisa aconteceu e essa criança falou, eu não sou tão boa, eu não sou merecedora. E quando você fala alguma coisa para você mesmo, no nível de identidade, eu não sou tão boa, eu não sou merecedora, isso vira uma lei. E aí, você vai experimentar isso na sua vida. Por isso que é muito importante a gente prestar muita atenção como é que nós estamos doutrinando nossas crianças. Porque a criança, quando ela chega, o cérebro dela está ali, pronto para ser programado. E a gente vai tecendo no cérebro da criança informações, crenças, valores. E aquilo vai virando uma verdade para a criança. E aí a criança vira um adulto que ainda está se comportando igual a criança. Nós podemos chamar isso de doutrinação, crenças doutrinadas. São as crenças que fizeram com que a gente acreditasse em algo e essas crenças vieram do papai, da mamãe, ou de alguém, né, que representou uma autoridade para a gente.
E agora a gente tem a oportunidade de olhar para isso. A programação neurolinguística, ela nos ensina a identificar isso. Quando você olha para a sua vida, qual é a área que não está fluindo, que não está florescendo? Por acaso tem uma área mais específica que parece que você entrou em loop? Nossa, de novo, olha, estou sem dinheiro de novo, nossa, tive um prejuízo agora, vou ter que pagar não sei o quê. Parece que aquela área não flui e não vai fluir se a gente não cuidar das raízes. E essas raízes são as crenças que nós sustentamos e nem sabemos que elas estão aí. E a minha intenção nesse vídeo é passar um pouquinho para você sobre como eu posso ampliar essa consciência e como eu posso desconstruir uma crença limitante, que muitas vezes eu nem tenho consciência dela. Porque existe uma coisa que é aquilo que eu penso e uma coisa que é aquilo que eu acredito de verdade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas dinheiro é uma bênção, mas está devendo, mas a vida dela não está fluindo, mas ela não consegue administrar o dela. Então, isso aqui, dinheiro é uma bênção, é um pensamento raso, que não é uma crença que está enraizada. Quando eu olho para uma área da minha vida e vejo que as coisas não estão fluindo, tem uma crença limitante aí. Por isso que não está florescendo, por isso que não está dando frutos. No meu caso, eu tinha várias crenças limitantes, principalmente em relação a dinheiro. E foi incrível quando eu encarei essas crenças. Eu descobri coisas sobre mim que eu me assustei. Eu tinha uma crença que eu não podia ser próspera. Naquela época eu me comparava com familiares que tinham uma condição muito pior. E aí era como se eu falasse assim para mim, nossa, eu não posso fazer isso, olha fulano. É uma coisa sem lógica nenhuma, mas quando vira uma crença, vira uma lei. Então, aprender a identificar e parar de brigar com a sombra. O que é brigar com a sombra? É ficar cobrando de você, agora eu vou fazer isso, agora eu vou... Para de fazer, respira. A pergunta é, em que eu estou acreditando? Quando eu estou atraindo isso para a minha vida? Que crenças estão sustentando essas minhas experiências? Aí você vai descobrindo. E se tiver um profissional com experiência com você, melhor ainda. É quando de repente salta uma crença, como esse trabalho que eu estava fazendo com essa aluna. A crença de que ela não é merecedora. A crença de que ela não consegue traçar uma carreira profissional de sucesso, porque ela se considera inferior à irmã dela. Porque desde criança havia essa competição e sempre foi frisado, você não vai muito longe não. Só que é uma pessoa inteligente, merecedora e capaz. Então a primeira coisa que a gente faz, quando existe uma crença limitante, existe um princípio, algo forte aí dentro de você que está determinando toda a sua vida. E não adianta mesmo forçar a barra com você. É necessário muito carinho para ir lá naquela plantinha e ver que aquelas raízes precisam ser tratadas urgentemente. Então, para ser uma crença limitante, você percebe porque tem uma área que não flui. Tem uma área que não vai para frente. Tem pessoas que têm a área do relacionamento afetivo, sempre atrai a pessoa errada, não é feliz no casamento, está sempre com a sensação que escolheu a pessoa errada e às vezes ela tem consciência e está escolhendo mesmo a pessoa errada. Por quê? Porque ela acredita que é impossível ela achar uma pessoa boa, ela tem alguma crença limitante. Ou às vezes pode ser no profissional, no financeiro, na saúde física. Sabe aquela crença que a pessoa fala assim, minha família todo mundo é obeso. E às vezes ela adota essa crença, que não é útil, que não ajuda e se transforma numa realidade.
Para ser uma crença limitante, tem que ter um resultado precário, um resultado ruim, e sempre tem algo tipo assim: eu gostaria de, mas não consigo. Por quê? Eu gostaria de ser reconhecida profissionalmente, mas não consigo porque não sou tão competente. Eu gostaria de ter dinheiro em abundância, mas não consigo porque dinheiro é difícil. Então eu quero algo e ao mesmo tempo eu declaro que não sou capaz disso. Aí tem uma crença limitante. Ao identificar a crença limitante, escreva ela e olhe para ela. Olhe para essa crença. Quando eu olhei para essa crença alguns anos atrás, quando eu não tinha uma condição bacana financeira, e era incrível que eu trabalhava pra caramba, naquela época, né, era uma realidade muito diferente de hoje. Eu trabalhava em escola pública, eu vendia roupas e eu atraía muita gente que não me pagava. Mas tinha um lado meu que falava o seguinte: é preferível ter prejuízo que dar prejuízo para alguém. Veja, eu não preciso ter prejuízo, nem preciso dar prejuízo para o outro, não é verdade? Mas aquilo era uma norma, era uma lei para mim. Então, eu descobri essa crença. E você vai descobrir a sua crença limitante. A partir do momento que você descobre, olha para ela. E a pergunta que eu quero que você faça para essa crença é: acreditar nisso é útil? Isso me ajuda? Começa a questionar essa crença. Essa crença é verdadeira? Realmente eu não sou merecedora? Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu procuro dar o meu melhor, sabe? Como eu não sou uma pessoa boa? Então você vai trazendo clareza para essa crença. Você dá um surto de lucidez nela. Como assim? E você vai tirando aquela convicção naquela crença. É quando você começa a duvidar da crença. E aí tem um exercício bem bacana que é você buscar um contra-exemplo. Peraí, eu falo que eu não sou competente. Tem algum momento na minha vida que eu me senti competente? E você vai encontrar várias experiências do seu passado, que a gente chama experiência de referência, onde você foi competente. E isso vai tirando o grau de convicção nessa crença. A outra coisa que você pode fazer, além de buscar isso que a gente chama de contra-exemplo, é para um pouquinho e dissocia. Se coloque na pele de uma pessoa que conhece você. O que essa pessoa falaria? Eu me coloquei na pele da minha mãe na época. E a minha mãe falou: ô filha, você merece. Você é uma pessoa boa, você trabalha tanto. Você merece ter tudo direitinho. Foi assim que eu percebi. Isso na PNL, na programação neurolinguística, significa mudar de posição perceptiva. E depois que você olha para essa crença de várias formas, que você duvida dela, que você busca um contra-exemplo e fala: peraí, como assim? Olha, eu sou competente nisso, eu faço por merecer sim. Você vai tirando a força dela. Isso é uma forma de você ir tratando as raízes. E uma outra coisa que você pode fazer, e continuando esse processo de desconstruir crenças, é procurar imaginar que você é capaz, que você pode. O cérebro, ele não separa muito bem o que é mentira ou o que é verdade. Ou seja, eu gostaria de, mas não me sinto capaz, por quê? E se eu colocasse: eu sou merecedora, eu me sinto capaz sim, porque eu sou uma pessoa comprometida, responsável. Então você vai criando no seu cérebro a realidade que nós chamamos de estado desejado. Crie uma nova crença, mas não crie só repetindo isso para você. Crie visualizando, crie imaginando que é possível. Quando eu me encontro aqui nesse lugar privilegiado, que um dia eu sonhei estar, eu fico pensando: que bom que um dia eu parei para tratar as raízes
para tratar as crenças. Porque minha vida não era ruim, mas comparada com o que eu vivo hoje, ela estava muito, muito aquém daquilo que eu sonhava para mim. Então, se eu não trabalho as crenças, nada muda na minha vida. Essa é a minha crença. E você pode trabalhar isso nos relacionamentos, você pode trabalhar isso com a sua autoestima sobre você mesmo, mas para isso é necessário eu construir com clareza o que eu quero acreditar no lugar disso. E aí tem uma pergunta que eu gosto, que eu uso muito, né, com meus alunos, quando você olha para aquela área, vamos imaginar o caso dessa aluna, uma área financeira, uma área que para ela não estava fácil, como também não esteve para mim há algum tempo. A pergunta é, se acontecesse um milagre na sua vida, um milagre, essa área vai estar resolvida, o que você vai ver, ouvir e sentir? E aí você se transporta para esse estado desejado. E você respira dentro de uma realidade que você deseja. E você toma posse dela. Quem é esse você aí quando tem sucesso profissional? Quem é esse você quando tem relacionamentos saudáveis? Quem é esse você financeiramente tranquilo? Quem é? Como você age? Como você pensa? De que forma você lida com as situações? Então você para um pouquinho e se transporta para a pele desse você que já conseguiu as coisas. E é incrível o poder disso. Nós chamamos a isso, eu já fiz um vídeo, falei um pouco sobre isso, memória emocional do futuro. Eu que faço atendimento com pessoas que querem passar em Enem, concurso, vestibular, muitas vezes eu peço para essa pessoa para sair da sala e trazer a persona que ela quer ser. Por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa que o sonho dela era ser juíza. Já tem um tempo que ela está estudando para isso. O que eu fiz? Falei, agora você sai da sala e traga a juíza, com a postura de juíza, autoconfiante, determinada. E foi incrível, ela saiu da sala e quando eu abri a sala, mudou tudo. Eu falei, um prazer conhecer você, e ela começou a falar, me conta da sua realidade, o que você está vivendo hoje como juíza? Esse faz de conta tem um efeito maravilhoso no nosso cérebro. E é sobre isso. Para de ficar focado no que não está funcionando na sua vida. Pare de fazer as mesmas coisas com resultado que você já sabe no que vai dar. E mude. Mude aqui, ó, no seu mindset. Tome posse. Assuma a realidade que você deseja. E aí você vai ver que a sua vida vai florescer. Mas não faça isso superficialmente. Encare, estude você mais profundamente. Trabalhe as raízes. Trabalhe as crenças. Você é uma filha, um filho de Deus, você é um ser único e tudo que você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Existe um GPS interno que é a sua intuição e você pode ouvir essa intuição. E você pode, quando você sente que ela está um pouco bloqueada, que a sua vida está um pouco bloqueada, você pode identificar o que está te barrando. O que está te impedindo? Encare essas crenças. Existem muitos caminhos para que você viva o mais rápido possível a vida que você realmente quer e merece. Uma vida que realmente vale. Um beijo bem carinhoso para você. Se você ainda não assinou o meu canal, eu convido você, assina, curta, compartilhe. E se fez sentido, me deixe saber. Eu te vejo no próximo vídeo.